Um idoso de 70 anos visitava seu galpão diariamente. O que os vizinhos descobriram ao segui-lo os deixou em choque. Nikolai Ivanovich era um homem conhecido por todos na pequena aldeia russa, mas compreendido por poucos. Aos 70 anos, ele vivia sozinho após a morte da esposa, encontrando consolo apenas em seus passeios diários até o galpão, uma antiga construção de madeira que parecia ser sua única companhia. Os aldeões, que o viam todos os dias, comentavam sobre sua solidão e o fato de que ele bebia mais do que deveria. Um bom homem, mas perdido após a morte da esposa, dizia Irina, a vizinha mais próxima. As visitas de Nikolai ao galpão tornaram-se tão rotineiras quanto o nascer do sol. Ele saía de casa ao amanhecer e retornava ao anoitecer, sempre sozinho e em silêncio. O que ele fazia lá dentro era um mistério para todos. Algumas crianças, que adoravam inventar histórias assustadoras, espalhavam rumores de que ele escondia algo ou alguém. Outros diziam que ele apenas queria se afastar das pessoas, desfrutando do silêncio e refletindo sobre a vida. Os comentários sobre Nikolai logo se transformaram em uma mistura de curiosidade e preocupação. "O que ele faz lá por tanto tempo?" perguntou Olga, outra vizinha. "Está tudo bem com ele? Talvez ele precise de ajuda?" Irina e Olga decidiram que não podiam mais ignorar o comportamento enigmático de Nikolai. Elas reuniram algumas mulheres da aldeia e formaram algo como um comitê investigativo. Armadas com o pretexto de se preocuparem com a saúde de Nikolai, decidiram segui-lo secretamente em sua próxima visita ao galpão. "Ele pode precisar de ajuda", insistiu Irina, convencendo as outras de suas boas intenções. No dia seguinte, o plano foi colocado em ação. As mulheres, escondidas atrás de arbustos e árvores, seguiram Nikolai até o galpão. De longe, perceberam que ele parecia mais cauteloso do que de costume, olhando ao redor antes de entrar. Uma vez lá dentro, ele trancou a porta, deixando as vizinhas ainda mais intrigadas. O que ele poderia estar escondendo lá? A curiosidade fervilhava entre elas, e os sussurros tornavam-se insuportáveis. "Precisamos espiar pela janela", sussurrou Olga, e todas concordaram. Lentamente, elas se aproximaram do galpão, com o coração acelerado e a respiração pesada. Quando finalmente encontraram um lugar para espiar, ficaram chocadas com o que viram. Dentro do galpão, Nikolai estava ajoelhado ao lado de uma menina pequena. A cena era tão inesperada que as mulheres mal podiam acreditar em seus olhos. Quem era aquela menina e o que ela estava fazendo ali com Nikolai? Com o coração acelerado, Irina percebeu que não podiam simplesmente ir embora sem entender o que estava acontecendo. "Precisamos falar com ele", disse ela, e antes que alguém pudesse objetar, já estava batendo na porta do galpão. Nikolai abriu a porta, claramente surpreso ao ver o grupo de mulheres. A menina, Sasha, rapidamente se escondeu atrás dele, olhando para as estranhas com olhos assustados. "Quem é essa menina, Nikolai?" perguntou Olga diretamente. Nikolai suspirou, sabendo que não podia mais esconder a verdade. Com voz calma, ele explicou como encontrou Sasha, magra e assustada, vagando pela floresta. Ela fugiu de casa para escapar do padrasto cruel e não sabia para onde ir. Nikolai decidiu que não podia deixá-la à mercê do destino e a levou para seu galpão, oferecendo comida, abrigo e segurança. As mulheres ouviram a história com uma mistura de descrença e compaixão. Sasha, tímida e com os olhos marejados, confirmou cada palavra de Nikolai, dizendo que ele foi o único adulto que a tratou com bondade. Isso tocou profundamente as vizinhas. O que elas consideravam uma situação suspeita revelou-se um ato de pura bondade e coragem. Agora sua preocupação transformou-se em um dilema moral.
Como deveriam proceder? Ajudar Nikolai a proteger Sasha ou seguir a lei e informar as autoridades? Sasha, ainda hesitante e com olhos assustados, começou a contar sua história às vizinhas, que agora a cercavam no galpão. Ela relatou como sua vida mudou drasticamente após a morte da mãe, quando o padrasto, Sergei, começou a tratá-la com crueldade. Ele bebia muito e se tornava agressivo, explicou ela com voz trêmula. Ele me batia e dizia que eu não valia nada. As mulheres ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra dolorosa da pequena menina. Enquanto Sasha falava, ficou evidente que Nikolai a encontrou em um momento de desespero. Ela contou como vagou pela floresta por vários dias, faminta e assustada, até encontrar o galpão de Nikolai. Ele me deu comida e um lugar para dormir. Eu estava tão assustada, mas ele foi gentil, disse Sasha, olhando para Nikolai com gratidão nos olhos. As mulheres sentiram seus corações apertarem. A imagem de Nikolai mudou de um velho solitário para um salvador inesperado. As mulheres ouviram a história com uma mistura de descrença e compaixão. Sasha, tímida e com os olhos marejados, confirmou cada palavra de Nikolai, dizendo que ele foi o único adulto que a tratou com bondade. Isso tocou profundamente as vizinhas. O que elas consideravam uma situação suspeita revelou-se um ato de pura bondade e coragem. Agora sua preocupação transformou-se em um dilema moral. Como deveriam proceder? Ajudar Nikolai a proteger Sasha ou seguir a lei e informar as autoridades? Sasha, ainda hesitante e com olhos assustados, começou a contar sua história às vizinhas, que agora a cercavam no galpão. Ela relatou como sua vida mudou drasticamente após a morte da mãe, quando o padrasto, Sergei, começou a tratá-la com crueldade. Ele bebia muito e se tornava agressivo, explicou ela com voz trêmula. Ele me batia e dizia que eu não valia nada. As mulheres ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra dolorosa da pequena menina. Enquanto Sasha falava, ficou evidente que Nikolai a encontrou em um momento de desespero. Ela contou como vagou pela floresta por vários dias, faminta e assustada, até encontrar o galpão de Nikolai. Ele me deu comida e um lugar para dormir. Eu estava tão assustada, mas ele foi gentil, disse Sasha, olhando para Nikolai com gratidão nos olhos. As mulheres sentiram seus corações apertarem. A imagem de Nikolai mudou de um velho solitário para um salvador inesperado. Essa revelação provocou uma mistura de emoções nas vizinhas. Irina, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Sasha e prometeu que agora ela estava segura. Olga, ainda processando essa história, perguntou a Nikolai por que ele não contou a ninguém sobre Sasha antes. Eu temia que as autoridades a devolvessem para Sergei ou a mandassem para um orfanato. Eu só queria protegê-la, respondeu Nikolai, sua voz cheia de sincera preocupação. Apesar da sinceridade de Nikolai e da evidente necessidade de proteção para Sasha, nem todos na aldeia concordaram com o que deveria ser feito. As notícias sobre a menina escondida no galpão se espalharam rapidamente, e logo um grupo de aldeões se reuniu para discutir a situação. Ele não pode simplesmente manter a menina com ele, disse um dos vizinhos, preocupado com as consequências legais. E se o padrasto vier atrás dela? Não estamos preparados para esse tipo de problema. Irina e Olga tornaram-se defensoras fervorosas de Nikolai e Sasha, mas enfrentaram resistência. Alguns vizinhos estavam mais preocupados com as possíveis consequências legais e sociais. Estamos todos em perigo se as autoridades descobrirem que estamos escondendo uma criança, disse outro vizinho. A divisão entre os aldeões tornou-se evidente. De um lado, aqueles que queriam proteger Sasha a qualquer custo, e do outro, aqueles que se preocupavam com as consequências.
Os debates esquentaram, e a situação de Sasha tornou-se um ponto de tensão na aldeia. Precisamos fazer o que é certo para a menina, disse Irina firmemente. Mas o que era certo parecia não ter uma resposta clara. A moral e a lei entraram em conflito, e o medo de represálias do padrasto ou das autoridades mantinha todos em alerta. Nikolai, observando a discussão, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar uma solução, mas o caminho não era óbvio. Com a aldeia dividida e a pressão crescente, Nikolai encontrou-se diante de uma escolha impossível. Ele poderia continuar escondendo Sasha, arriscando a ira das autoridades e a potencial perigosidade de Sergei, ou tentar buscar ajuda oficial, arriscando perder a menina para o sistema. Eu só quero que ela esteja segura, disse Nikolai a Irina, que o visitava diariamente, trazendo comida e conversando. Irina propôs uma abordagem intermediária. Entrar em contato com um advogado para entender as opções legais de Nikolai. Talvez haja uma maneira de mantê-la com você legalmente, disse ela, tentando encontrar uma solução que protegesse tanto Sasha quanto Nikolai. Essa ideia trouxe nova esperança, mas também novos desafios. Nikolai não tinha experiência em questões legais e temia que qualquer passo em falso pudesse colocar Sasha em ainda mais perigo. O tempo era crítico e a pressão de todos os lados aumentava. Com o coração pesado, Nikolai concordou em buscar ajuda legal. É o melhor para ela, disse ele, tentando convencer a si mesmo. Irina e Olga prometeram apoiar Nikolai e Sasha, mobilizando aldeões simpáticos para ajudar com recursos e apoio moral. A decisão de Nikolai marcou o início de um novo capítulo em sua vida e na vida de Sasha. Um capítulo cheio de incertezas, mas também de nova esperança. A pequena aldeia russa agora observava, com uma mistura de ansiedade e solidariedade, o desenrolar dessa história em comum. Com a decisão de buscar ajuda legal tomada, Nikolai e as vizinhas começaram a reunir os documentos e informações necessárias para apresentar o caso de Sasha. No entanto, antes que pudessem avançar muito, a aldeia recebeu uma notícia inesperada. Sergei, o padrasto de Sasha, foi encontrado morto na cidade vizinha. Essa notícia trouxe sentimentos mistos de alívio e tristeza à pequena comunidade. Sergei caiu vítima do alcoolismo, o que, apesar do desfecho trágico, eliminou a ameaça imediata que ele representava para Sasha. A morte de Sergei deu a Nikolai e seus apoiadores um novo senso de urgência e propósito. Sem a presença do padrasto cruel, a principal preocupação passou a ser evitar que Sasha fosse entregue ao sistema de orfanatos. A aldeia, que antes estava dividida sobre a situação, começou a se unir em torno de Nikolai. Precisamos proteger essa menina e dar-lhe uma vida melhor, disse Olga, expressando o crescente sentimento de solidariedade entre os vizinhos. Essa nova etapa também trouxe desafios emocionais para Sasha. Embora a morte de Sergei significasse segurança para ela, também representava o fim de uma parte dolorosa de sua vida. Nikolai, agora mais do que nunca, assumiu o papel de avô protetor, oferecendo-lhe apoio e consolo. Agora você está segura, dizia ele, enquanto Sasha lutava com a mistura de alívio e tristeza. Decidido a garantir um futuro seguro para Sasha, Nikolai procurou a ajuda de um advogado na cidade vizinha. O processo de obtenção da guarda não seria fácil, mas havia chances reais de sucesso, dada a situação de violência que Sasha enfrentou. O advogado explicou que, sem parentes próximos dispostos a assumir a guarda, Nikolai poderia ser considerado como tutor, especialmente com o apoio da comunidade local. Os aldeões, antes divididos, agora se uniram para apoiar Nikolai e Sasha.
Eles recolheram assinaturas, prepararam testemunhos e até organizaram uma arrecadação de fundos para cobrir os custos legais. Irina e Olga lideraram esse processo, demonstrando a força da solidariedade comunitária. "Estamos todos aqui por você, Nikolai", disse Irina, entregando uma pilha de cartas de apoio dos vizinhos. O processo de obtenção da guarda tornou-se uma prova de paciência e resistência para Nikolai. Ele passou por entrevistas, verificações de antecedentes criminais e encontros com assistentes sociais. Sasha, embora assustada com todo o processo, sentia o apoio da comunidade e de Nikolai, o que lhe dava uma sensação de segurança e pertencimento que ela nunca teve antes. O dia decisivo se aproximava, e toda a aldeia aguardava ansiosamente o veredicto. Finalmente, o dia da decisão chegou. O tribunal concedeu a guarda de Sasha a Nikolai, reconhecendo seus esforços e a necessidade de um ambiente amoroso e estável para a menina. Essa notícia foi recebida com celebração na aldeia. Os vizinhos, que antes se preocupavam ou duvidavam, agora abraçavam Nikolai e Sasha, oferecendo ajuda e apoio de todas as formas possíveis. "Você fez uma coisa maravilhosa, Nikolai", disse Olga com lágrimas nos olhos. "Você deu a essa menina uma nova chance na vida." Com a guarda oficial estabelecida, Nikolai e Sasha começaram a se adaptar à nova realidade. Nikolai, antes um homem solitário, encontrou um novo propósito na vida. Ele e Sasha desenvolveram um relacionamento forte, cheio de amor e respeito mútuo. Sasha, por sua vez, floresceu em sua nova vida, frequentando a escola local e fazendo amigos. Ela finalmente encontrou um lar estável e amoroso. A história de Nikolai e Sasha tornou-se um exemplo de como a bondade e a comunidade podem mudar vidas. Os aldeões, que inicialmente suspeitavam de Nikolai, agora o viam como um herói silencioso. Um homem que, apesar de suas próprias dificuldades, decidiu ajudar uma criança em perigo. A pequena aldeia russa, unida por essa experiência, continuou a apoiar Nikolai e Sasha, mostrando que mesmo nos lugares mais inesperados, a humanidade pode brilhar de maneiras surpreendentes e belas. Se você gostou desta comovente história de coragem e compaixão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você não perderá nenhuma de nossas histórias inspiradoras no futuro. Deixe seu like, compartilhe com amigos e, claro, ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!